Olá, boa noite. Eu vou falar um pouco sobre stakeholders e escopo sobre a ótica do PMBOK sexta edição. O book da sexta edição ele define stakeholders e escopo como uma parte essencial no desenvolvimento dos projetos, principalmente na parte inicial, que é quando a gente vai definir quem são as partes interessadas, os participantes, o time de projetos a ser definido e também o que é entrega de valor para a organização e para o projeto, que são as chaves para que ele seja bem sucedido. Os stakeholders são a parte interessada na entrega do projeto. É papel do gerente de projetos identificar essas pessoas e descrever seus nomes, papéis, expectativas, influências e estratégias de engajamento para que não haja conflitos e que tudo se desenvolva da melhor forma possível, encaixando os desejos com a melhor etapa para o desenvolvimento e o engajamento dos participantes. Após identificar as partes interessadas, é importante planejar também o engajamento dessas partes. Vamos pegar um exemplo prático de uma empresa que está mudando seus sistemas de RH. O conjunto de sistemas de RH se chama HCM. Vamos utilizar essa nomenclatura daqui para frente. Os stakeholders seriam todos aqueles afetados pela mudança, mas nesse caso a gente vai dar ênfase para os profissionais que atuam no RH, que seja o diretor de RH, a equipe de pagamentos, remuneração, DHO, que é desenvolvimento humano organizacional, comunicação e tudo aquilo que é tocado pelo RH. Para planejar o engajamento desses funcionários que estão há anos com o mesmo sistema e função, é preciso realizar algumas ações conjuntas. A gente pode utilizar workshops, visitas, envolvê-los na escola do fornecedor, e tudo isso é essencial para o sucesso do projeto, bem como a manutenção também desse engajamento. Outra etapa descrita pelo PMBOK é exatamente a gerência e monitoramento desse engajamento. A resolução de conflitos que possam surgir, por exemplo, o sistema A é melhor para DHO, porém o sistema B é melhor para folha de pagamentos. Como gerir essas expectativas de modo que as áreas não se sintam preteridas ou menos importantes do que a outra? É importante, quando estivermos todos reunidos, reforçar a realização de concessões. E é importante também que todos estejam engajados pela saída final do projeto, que deve beneficiar a todos, direta e indiretamente. Medir o nível de satisfação das entregas é essencial também. Por exemplo, após mediar as ordens de entrega do projeto, vamos entregar um módulo antes de outro, e o módulo de comunicação fica pronto, é papel do gerente organizar uma pesquisa de satisfação ou outra forma de medir o sucesso dessa entrega parcial, para além da satisfação, engajar a equipe na continuidade do projeto. Bom, o escopo é o limite do projeto, ou seja, é o que está incluído e o que está excluído da entrega. Ele serve como base para planejamento, execução e controle do projeto, garantindo que todos os envolvidos tenham uma compreensão clara do que será entregue. É papel do gerente de projetos também assegurar que o escopo seja bem planejado, documentado, validado e controlado ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. Isso significa que desde o início é preciso definir como o escopo será gerenciado, quais os métodos serão utilizados para coletar os requisitos, como será feita a decomposição das entregas e que forma essas mudanças serão tratadas. Vamos continuar com o exemplo da mudança do HCM. O gerente de projetos começa planejando como o escopo será tratado, definindo que todas as mudanças deverão passar por um comitê de aprovação, que seria representado pelas sub-áreas, e os requisitos serão coletados por meio de entrevista com essas sub-áreas. Com base nessas informações, o gerente elabora a declaração do escopo, que deve ser exatamente o que deve ser entregue para evitar desentendimentos. Ou seja, se eu estou falando que eu vou entregar maçã, eu não vou chegar no final do projeto com banana. Então, dessa forma, a gente vai garantir que ele seja entendido facilmente e aceito mais facilmente também pelas áreas interessadas. Depois da definição do escopo, o próximo passo é criar a estrutura analítica do projeto, EAP. Ela é presente também no termo de abertura do projeto. E ela nada mais é do que a composição do escopo em partes menores e mais gerenciáveis. Ou seja, a gente, quando pensa em metodologias ágeis, traçando um paralelo, a gente pensa em segmentação, em compartimentos, em tudo que pode ser dividido de uma forma que a gente tenha um controle maior sobre aquilo. E a EAP é justamente isso. Ela é uma estrutura, é uma ferramenta para que a gente pegue o nosso projeto como um todo. Voltando ao exemplo da troca de HCM.
completo e segmente eles. A gente vai entregar um módulo de folha de pagamento, um módulo de DHO, um módulo de comunicação, sendo que a união deles é que faz o projeto ser entregue em sua totalidade. Essa EAP, ela facilita o planejamento, a atribuição de tarefas também e o acompanhamento do progresso. À medida que os módulos são entregues, eles são validados pelos stakeholders. Por exemplo, um módulo de pagamento foi entregue e na pós-implantação, ele foi validado com o time e testado por uma massa menor. Durante a execução do projeto, é comum que surjam solicitações de mudança também. O gerente de projetos precisa avaliar se o impacto dessas mudanças é relativamente relevante para o projeto para a entrega final, o quanto ele impacta no prazo, no custo e nos recursos disponíveis. Se a mudança for aprovada pelo comitê, o escopo é atualizado formalmente. Esse controle é fundamental para evitar o que chamamos de scope creep, que é o aumento não controlado do escopo sem os devidos ajustes no cronograma e no orçamento. Ou seja, se num primeiro momento eu tinha acordado realizar a produção de 30 maçãs e no meio do caminho eu percebi que, seria legal entregar 30 maçãs, entregar 10 bananas, entregar 5 peras. Eu preciso ajustar isso tanto ao cronograma, porque se eu produzo mais, eu preciso de mais tempo, à minha equipe também, porque se eu preciso de um outro produto, talvez eu precise de pessoas com habilidades diferentes das que eu já tenho. Então, tudo isso precisa ser ajustado e gerenciado pelo gerente de projetos. E assim como no caso dos stakeholders, o sucesso do gerenciamento do escopo depende de uma comunicação clara também e de alinhamento das expectativas do projeto, além de um controle rigoroso. Um escopo bem definido e bem gerenciado é base para que os projetos sejam entregues com qualidade, dentro do prazo e orçamento, e que atenda às reais necessidades do negócio. O PM Book 7 introduz para a gente os conceitos de Life Cycle e Development Approach. No ciclo de vida do projeto, ele descreve as fases pelo qual o projeto passará, desde a iniciação até o encerramento. No projeto que a gente utilizou, o projeto de substituição de HCM, o ciclo ele pode incluir também as etapas de levantamento de requisitos, seleção de fornecedor, configuração do sistema, integração com sistemas existentes ou novos sistemas, de acordo com a disponibilidade e a preferência dos stakeholders, testes e treinamentos de usuários e implantação. Dependendo da abordagem escolhida, essas fases elas podem ocorrer de uma forma sequencial, seguindo um modelo preditivo, como é comum nos projetos cascata, ou ela pode atuar em ciclos repetidos, como nos projetos ágeis e híbridos. Geralmente são orientados pelo Kanban, pelo Scrum e também pelo Safe, sendo projetos que misturam elementos de cascata e elementos ágeis. A abordagem do desenvolvimento, ela define como a solução será construída ou configurada. Novamente, no nosso exemplo de projeto de HCM, é comum utilizar uma abordagem híbrida, o planejamento e a definição de requisitos. Podem seguir uma linha preditiva, já que tem regulamentações legais e processos bem definidos de RH. No entanto, para configurar alguns módulos específicos, como a questão do onboarding digital, que é todo o processo de recebimento da novo funcionário, atendimento, analítica de desempenho, faz mais sentido a abordagem ágil nesse sentido. Ela entrega funcionalidades de forma incremental, com validações constantes dos usuários de RH e dos stakeholders dessas sub-áreas. O tailoring é o processo de ajustar as práticas, ferramentas e os processos ao contexto específico do projeto. No exemplo que a gente deu de troca de sistema, a equipe de gestão de projetos pode adaptar práticas ágeis, como sprints e reuniões diárias, para os times de desenvolvimento e configuração do sistema, enquanto eles mantêm também controle mais formais nas etapas de aprovação e validação legais dos processos trabalhistas, já que isso envolve também legislação local e adaptação do calendário de acordo com a localização geográfica que está se realizando aquele empreendimento. Além disso, alguns artefatos como cronogramas, relatórios de progresso, registro de requisitos, eles podem ser customizados conforme a cultura da organização e também a complexidade do projeto. Nesse exemplo que a gente está utilizando, é um projeto que envolve várias áreas de RH. Então, a complexidade ela vai ser elevada
E a customização, conforme a cultura, vai depender se é uma empresa tem aversão a risco, se ela é uma empresa mais estável. Geralmente, empresas maiores costumam ter aversão ao risco, ou se ela é uma empresa mais adaptável, que trabalha sob demanda, ou então já tem uma cultura de abraçar o risco como parte da sua cultura organizacional. Aplicando esses três conceitos de uma forma consciente, a equipe do projeto consegue entregar uma solução robusta, adequada às necessidades de negócio e com alto grau de aceitação pelos usuários finais. Até porque, ao fim de cada módulo, num projeto ágil, ele compreende também uma etapa de verificação, de aprovação dos stakeholders. Como a gente já tinha citado, a questão de engajamento, é importante também que haja essas pesquisas de pulso ou então algum método de pesquisa para que a gente veja o grau de satisfação e o nível de incômodo, ou se eles têm mais alguma sugestão, algum incremento no módulo. Isso é uma opção principalmente para os projetos ágeis.